vocês sabem que eu sempre falo aqui tudo que acontece comigo, tudo que eu acho, o que eu sinto aqui no Saia da Bolha. E tem uma coisa que eu preciso muito falar pra vocês e vai ser esse vídeo. Então, pega o café, pega o chá, pega qualquer coisa que tiver aí, senta e vamos conversar. E aí, questionadores! Como você... Ai, tá coçando. Como vocês estão nesse sábado de sol aqui, pelo menos no sul tá com sol. Como vocês estão? Gente, não vou prometer que esse vai ser um vídeo comprido, nem longo, nem curto, vai ser só um vídeo, tá? Ele vai ser o que ele tiver que ser. E hoje eu vou comentar um comentário que eu recebi e falar sobre algo de mim em particular também ao mesmo tempo. Ai, vamos lá. Recados rápidos antes de começar a falar aqui. Eu vou fungar, tá? Porque tá difícil de respirar, tá bem que foda. Gente, se vocês gostam de redes sociais, vocês têm outras redes sociais, querem acompanhar o Saia da Bolha em outras redes sociais, vou deixar os links abaixo. Nós temos conteúdo diferente para cada rede social, porque cada rede social pede uma coisa diferente, então coisas diferentes. Twitter, Facebook, Pinterest, tudo. E uma novidade que temos grupos digitais, tá? Que vai ter novidades em breve lá. Participem principalmente do Telegram, tá? Vai ter umas coisas lá que não vai ter em outro lugar não, tá? Então, os links abaixo também. Eu sempre tô por lá, a gente sempre tá comentando, sempre conversando, então, quer ter um papinho mais comigo, mais íntimo e tal? Participa das comunidades. Outra coisa, gente, novidade, vamos lançar podcast! Por isso, é muito importante que vocês fiquem acompanhando as redes sociais, porque eu aviso tudo. E a aba comunidade aqui também, tá bom? É isso, recados dados. Olha, minhas unhas estão bem legais, meus dedão. Bom, vamos aí. Eu tô com o computador aqui do lado. Eu peguei algumas, pra eu não falar bobagem e falar exatamente como é e tá escrito ali, botei o computador aqui. Mas enfim, vamos conversar. Gente, vou tomar meu café primeiro. Gente, é o seguinte... No penúltimo vídeo que eu falei sobre tudo é doença, eu tive um comentário muito foda, muito obrigado pessoa que comentou, você está certo em todos os pontos. Eu só fiquei meio incomodado com umas coisinhas assim, mas daí já é ego, daí já é outros 500, daí é outros 500. Mas teve um comentário muito importante e eu quero comentar esse comentário e eu quero falar também sobre uma coisa minha. Mas primeiro, vamos para o comentário. Vocês podem ler o comentário depois no vídeo. Eu vou deixar depois no final do vídeo ou aqui em cima, ou o link aqui embaixo desse vídeo com um comentário abaixo, tá? Bom, vamos ler. Eu não vou ler ele inteiro, tá, gente? Vou pegar partes, senão vai dar muito tempo. Bom, oiê. Primeiramente, acredito que tu deve estudar um pouquinho mais antes de trazer algumas informações. No momento em que nos expomos na internet, precisamos passar dados verídicos. Sim. Psiquiatria não é médico que estuda psicologia. Psiquiatria é uma pessoa com formação médica e especialização em psiquiatria. Primeiro ponto. Eu acho que eu me expressei errado, tá? É que eu não quero ficar me justificando muito aqui, não. Mas assim, sim, como eu falei no vídeo, quem estuda medicina é médico, quem estuda psicologia é psicólogo, psicóloga. E os psiquiatras, eles estudam medicina e fazem especialização. E eu não sei se eu falei isso no vídeo, mas sim, tô ligado. Então, gente, psiquiatra faz medicina e faz especialização em psiquiatria. Que dentro da psiquiatria tem a psicologia, né, gente? Porque ele tem que estudar o corpo, a mente, para poder receitar remédios que funcionem para ambos. Primeiro ponto, beleza? O DSM-5... como a pessoa diz aqui, o DSM não traz patologias, mas sim psicopatologias. Ai, sim, você está certa, só que eu não vou ficar retrucando não, tá? Tá, gente, eu sei, foi só questão de eu não me expressar corretamente. Mas beleza. Sim, o DSM-5, que é aquele manual das doenças que eu falei, que é um manualzão, ele é um manual de doenças psicológicas, que é usado pela psicologia,
Só faltou falar que era psicopatologias, mas daí isso aí já são detalhes. Mas beleza, ok, está certo, beleza. Tem uma coisa que eu quero deixar muito claro que a pessoa comentou, e eu acho que eu posso não ter me expressado bem. Que assim, aliás, quando tu estiver mais avançado no curso, vai ver que o DSM pode ser muito útil em certos casos. E em outros, apenas um livro para rotulação de sujeito e generalização de sofrimento. Sim, sim e sim. Eu não acho que seja de todo ruim. Eu só acho foda tudo ser uma doença. Eu sei que ele é um manual que é pra gente entender, pra gente poder escrever sobre o sofrimento das pessoas, o que elas passam, quais são os transtornos que elas têm, as psicopatologias que elas têm e tudo mais. Eu não acho que não seja importante. Eu só acho que naquele caso da sexualidade, não. Sobre autismo, o termo correto é transtorno autista e não desenvolvimento como mencionastes. Sim, também falei errado. Mas eu sabia, mas eu só falei errado, mas beleza. Eu até vou pesquisar, porque eu li em algum lugar que era do desenvolvimento. Eu vou até pesquisar. Depois que tu falou sobre isso, eu fiquei, aonde que eu vi que era do desenvolvimento? Mas beleza também, vamos aí. Acredito que tenha sido só um equívoco de fala mesmo, e foi. Ah, ponto muito interessante. A disforia de gênero também é um assunto super pertinente de se falar. Na disciplina de psicopatologia descritiva, gente, tô com dificuldade para falar hoje, respirar e tomar café. Aprendemos que o diagnóstico da disforia, apesar de revoltante, se torna muito útil e obrigatório para quem deseja fazer cirurgia de resignação sexual. Sim, sim, sim. É exatamente esse o ponto, pessoa, que eu quero chegar. Ele é necessário. Mas será que num futuro próximo a gente não pode ter outra opção para fazer isso? Claro que quando a gente tá falando de resignação, eu tô um pouco fã, tá difícil. Quando a gente tá falando de resignação, porque assim, tu não pode simplesmente uma pessoa falar, eu quero fazer isso. Tu tem que ter laudos e tu tem que criar uma dificuldade para ela poder pensar e ter todo aquele processo. Eu entendo. Só que eu acho que será que não poderia ter outro tipo de processo? Será que a gente... Não sei, será que não teria outra maneira? Será que hoje é necessário, mas será que tem que ser sempre dessa maneira? É isso que eu tô querendo trazer aqui de questionamento. Até porque, como eu sempre falo, gente, eu tô no segundo semestre ainda. Eu nem lembro quantos semestres são. Ou é 8 ou é 10. Então, assim, falta muita coisa pra mim ainda, tá ligado? E agora, uma parte muito legal, que é, acredito que sim, precisamos de mais profissionais da área da saúde que sejam capacitados para atender todos os tipos de público, ancorados na ciência e não no preconceito revestido de escuta. Exatamente. É esse o ponto. E outro ponto muito interessante é que eu não quero adentrar nesses assuntos porque vocês são leigos e pode ficar um pouquinho chato. Mas tem uma coisa que a pessoa disse aqui, que falou assim, lembrando que a psicologia é uma ciência, e ela não se faz apenas pela psicanálise, com certeza. Com certeza. Mas o foco do vídeo foi na psicanálise, porque foi eles que vieram encher o saco. E ser eicefóbicos no vídeo. Temos o TCC, que é TCC, humanista, behavionista, sistemática, social, entre outras. Sim, tem vários tipos, tá, gente? Que não conseguimos ter contato na faculdade. Exatamente. A faculdade é aquela coisa, é só um basicão para te introduzir o assunto, para depois tu estudar mais a fundo. Bom, eu acho que foi super pertinente esse comentário. Eu falei as coisas erradas, mas não porque eu não sabia, eu só me expressei errado, tá? Passando o comentário e tudo mais, se vocês quiserem ler, vai lá no vídeo, tá? Todo o comentário tá ele inteiro, vocês podem ler todo ele, tá, gente? Mas agora eu vou contar uma coisa minha, assim. Eu sou uma pessoa disléxica. E eu não tenho laudo ainda, estou no processo de laudo, porque quando não é só dislexia que eu sou, não sou só disléxico. Eu também tenho descalculia, que é uma dislexia voltada para números, entendeu? Não vou explicar muito aqui, se quiserem pesquisar depois, não é muito conhecido também.
E a dislexia e a descalculia, elas formam processos diferentes na minha cabeça. E quero deixar muito claro aqui que não é justificativa, mas para vocês entenderem algumas coisas que às vezes eu faço, que não é por mal, que não é por, ai, não sei, ou tô com preguiça, faz de qualquer jeito, não é. Eu vou ler aqui que eu peguei o conceito de dislexia para vocês entenderem, porque eu vou explicar, mas é bom ter o conceito. Dislexia é um distúrbio de aprendizagem caracterizado pela dificuldade de leitura e escrita. Essas dificuldades normalmente resultam num déficit, tá difícil de falar hoje, no componente fonológico da linguagem. E são inesperados em relação à idade ou outras habilidades cognitivas. Exemplos: lentidão na aprendizagem, foi um inferno. Dificuldade de concentração, um inferno. Palavras escritas de forma estranha, sempre. Dificuldade de soletrar, uma merda. E troca de letras com sons ou grafias parecidos, sempre, sempre. Porém, não se trata de uma doença, mas de uma característica genética. Ok? E a dislexia está presente entre 5% e 17% da população mundial, podendo afetar a área visual e auditiva. Então, gente, dislexia não é só sobre embaralhar os números. Tem vários tipos de dislexia e cada pessoa é uma pessoa e, né, é que nem o transtorno do espectro autista, que eu ia falar de desenvolvimento. Todos autistas têm as características parecidas, mas cada um é uma pessoa, então cada um vivencia e cada um tem as suas, né? Bom, mas o que eu quero dizer com tá disléxico? O que isso quer dizer? Isso quer dizer que eu demoro mais para aprender, que é o seguinte, o meu processo de aprendizagem é o seguinte: eu aprendo, eu pego a ideia geral do rolê e eu tenho que martelar isso 2, 3, 4, 5, 6 vezes na cabeça, porque eu entendo a ideia, mas eu não me apego a rótulos, a palavras. Por isso que pra mim é muito foda estudar, porque eu tenho que fazer resumo, eu tenho que ler, eu tenho que escrever, eu tenho que explicar, eu tenho que escrever de novo, e eu tenho que ler o livro de novo pra pegar tudo. Porque eu sei explicar as coisas, mas eu não sei falar o nome das coisas. Por exemplo, no vídeo que a pessoa veio me corrigir, eu sabia de tudo. Só que a dislexia atrapalha exatamente nisso, na expressão. E pra mim é muito cansativo, porque eu tenho que saber, eu tenho que entender completamente o assunto para poder falar. Se eu pego um assunto que eu sei mais ou menos, tá, a chance de eu falar merda é maior. Todo mundo é assim. Mas são pequenas coisas que fazem ser um pouco mais cansativo todo esse processo para mim. E sem falar que a minha dislexia tem dias que ela afeta assim, gente, simplesmente as palavras mudam, ou às vezes eu não vejo as palavras. Eu olho pro negócio e a palavra não tá ali. Daí eu volto a olhar de novo, a palavra tá ali. E tu fica assim, meu Deus. E tem exemplos assim, gente, que eu passei anos lendo um negócio. Depois, quando eu fui ler de novo, era outra coisa, ou tinha uma palavra que eu nunca vi ali. Isso é dislexia. Enfim. E é só pra explicar pra vocês mesmo. Então, assim, eu produzo... E qual é o problema agora? Gabi, mas tudo bem, e o que? Tá disléxico, e qual é o problema? O problema é que eu trabalho com produção de conteúdo. E eu trabalho com produção de conteúdo que ajuda as outras pessoas. Então, eu tenho que cuidar muito mais. Por isso que todo esse processo pra mim... Gente, se tem prova, sei lá, semana que vem, eu já tô há 1 mês estudando antes. Porque eu preciso fazer assim pra eu entender e aprender. Algumas coisas não são tão fluídas pra mim. Por exemplo, no vídeo da doença, de tudo é doença, eu falei, gente, eu levei um tempão pra aprender a sigla, que é o DSM-5. Sabe como que eu fiz isso? Eu tenho que usar táticas o tempo todo. E às vezes isso cansa. Um exemplo. Bom, eu falei assim, vou decorar a primeira letra, que é D. Ok. E o SM
tem uma produtora de K-pop, que é do BTS até, da Red Velvet e tudo mais, que é a SM não sei o que lá. E eu falei, vou linkar o D com o SM da produtora de música que eu gosto e o 5 aleatório. Então, DSM 5. Tanto que eu tava com uma cola e eu falei errado durante várias vezes. Eu gravei 5 vídeos naquele dia. Eu tentei gravar aquele vídeo 5 vezes, tá? Então, em algum dos vídeos eu consegui falar. Por exemplo, siglas pra mim é complicado, porque não faz sentido. O que não faz sentido eu não aprendo, eu não retenho. Entendeu? Alguns probleminhas. Mas enfim, e eu senti muito que a minha dislexia atrapalhou nesse vídeo da doença. Por isso que eu estou falando. Porque às vezes eu escrevo algumas palavras e pra mim tá certo. Eu tenho uma dificuldade enorme de fazer pontuação. Assim, ó, é difícil pra mim fazer pontuação, porque eu não lembro as regras. Eu simplesmente vou no feeling. Eu sinto que tem uma coisa estranha. Teve um dia desses que eu tava falando com o Lucas no meu... no Instagram, eu acho. E eu vi uma palavra... Eu escrevi uma palavra com uma letra errada. Só que assim, eu não sabia se a letra tava certa ou não. Eu só sentia que tinha alguma coisa estranha. Como tudo na minha vida. E eu falei pro Lucas, eu tô achando que tem uma coisa estranha com essa palavra. Eu escrevi errado, e daí eu mandei pra ele, ele falou, sim, tu escreveu errado. Daí ele mandou de novo. O que é bem interessante, gente, porque eu amo ler, eu amo escrever, e eu sou disléxico. Eu tive muita dificuldade na escola, enfim, eu nem vou... Se vocês quiserem, eu posso fazer um vídeo sobre a minha dislexia na escola, e o horror que foi, e o horror que é. Porque eu faço faculdade ainda, né? Mas, enfim... É só pra vocês entenderem um pouquinho mais como que pra mim é difícil e como eu me cobro no Saia da Bolha pra produzir as coisas e, tipo, não escrever errado. Eu tô meio assim já pra escrever errado ou não. Pra mim, se as pessoas entenderem, e eu só não posso escrever errado, sei lá, no Enem ou na faculdade, né? Óbvio. Mas são... gente, é que são coisas assim que dificultam, sabe? Tipo, siglas é difícil eu decorar, eu entender. Demora muito. Qual é a outra que eu nunca sei, que é CTPM, que eu provavelmente falei errado, e eu não sei o que tá de errado nela. É isso a dislexia, entendeu, gente? Tipo, eu sei que eu falei errado, mas eu não sei o que é errado. Eu não sei. Se você é paulista, comenta aqui embaixo o que eu falei. É isso, entendeu? E daí tu passa por burro, daí tu passa por burro e passa por burro. Ou lerdo, burro, aquele aluno que não consegue aprender, tá autoestima, vai lá pro chão, tu acha que tu é burro. Gente... Eu sei que eu sou uma pessoa inteligente, mas por causa disso, de outras coisas, eu me achava mais idiota da face da terra. Porque ainda da dislexia eu tenho a descalculia. Entendeu? Mas enfim. Eu queria saber de vocês. Tem alguém aqui que é disléxico também? Comenta aqui como é que é a tua vida. O que vocês passam? Se identificaram com alguma coisa que eu falei? Eu posso falar de vários detalhezinhos da minha dislexia depois pra vocês, se vocês quiserem. Eu vou deixar um vídeo de sugestão aqui sobre gênero e tudo mais, já que a gente tá falando sobre isso. E eu vou botar aqui de outro assunto, saúde mental ou outra coisa, tá, gente? Vai ter aqui. Tá bom? Eu espero você semana que vem. E é isso aí. E tchau! Eu vou tomar meu café agora.